Deixa eu dar um recado antes de começar a aula. A atividade 4, que começa hoje, tem uma parte que trata a respeito de potência em circuitos trifásicos, né? Que é a matéria da nossa próxima aula. Se alguém quiser fazer a atividade antes de esperar a nossa próxima aula, eu recomendo que assista esse vídeo, que está aí no link aí do OpenBoard aí. Eu vou deixar o link aqui também no chat, porque aí vocês conseguem responder parte dessa atividade, tá? Então, quem não quiser, aguarde semana que vem. Quem quiser, eu solicito que assista esse vídeo antes, que explica sobre potência em circuitos trifásicos. Tudo bem? Bom, então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a circuitos trifásicos, né? Na aula passada, eu falei bastante a respeito de conceitos de circuitos trifásicos, do que diz respeito aos sinais, né? Do que diz respeito ao tratamento fasorial desses sinais com o operador alfa, né? E falei também que os circuitos polifásicos, os trifásicos, são um caso particular dos circuitos polifásicos, na verdade, são circuitos compostos por N circuitos monofásicos, até porque os bipolos elétricos são bipolos que possuem tipicamente dois terminais e, portanto, são ligados de forma monofásica, tá? Então, eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de ligação nos elementos passivos e nos elementos ativos. Vou mostrar para vocês qual é o elemento de conexão entre os dois, que é a linha de transmissão, e como é que a gente caracteriza um circuito trifásico a partir disso daí, tá? Depois eu vou mostrar para vocês dois sistemas trifásicos típicos, um ligado em estrela, outro ligado em triângulo, tá? Então, vamos começar com carga, que é a carga equilibrada na ligação estrela e na ligação triângulo, tá? E vamos começar aqui com a ligação estrela. Então, a carga na ligação estrela é ligada dessa forma aqui, né? Tem três impedâncias. Eu conecto um dos terminais de cada impedância a um dos terminais das demais impedâncias. Quando eu falo que a carga é equilibrada, significa que ela possui a mesma impedância em cada uma dessas três impedâncias. O ponto de conexão, a gente dá o nome de N, que é o neutro dessa carga, tá? E a gente dá o nome de cada um desses terminais aqui, algo que se refere ao sistema trifásico, tá? No Brasil a gente chama de A, B e C, os pontos de conexão de um sistema trifásico. Então, o sistema trifásico a gente chama tipicamente de A, B e C. Isso aqui é uma maneira usual de identificar cada um dos pinos de uma tomada trifásica, por exemplo, tá? Na Europa, isso aqui é RST, por exemplo. A gente segue mais o padrão americano e canadense, tá? Então, uma carga trifásica ligada em estrela é uma carga que tem três terminais acessíveis para você conectar, por exemplo, um motor trifásico, tá? Ela é representada por uma impedância. Se a carga é equilibrada, essa impedância é igual em todas as fases, tá? E eu posso ter ou não o neutro acessível, tá?
carga pode estar ligada em estrela, eu posso não ter um neutro acessível. Ele estar acessível ou não, não depende do tipo de ligação da carga. Depende mais do fabricante, o que ele considera que ele deve fornecer para o usuário, ou seja, quem comprou a carga, de acesso, como acesso, né, aos terminais da carga dele. Eu quero dizer o seguinte, você tem motores que são ligados em estrela e você não tem acesso ao neutro, tá? Ele é interno à máquina e ponto final. Isso aqui é o neutro. E a carga, na verdade, é uma caixa preta, né? Quer dizer, o que você conhece da carga trifásica? Você conhece tipicamente a potência da carga trifásica, o fator de potência da carga trifásica, né? E a tensão nominal dessa carga. Você não conhece mais nenhuma informação além dessas informações que eu falei. Então você faz um modelo dessa carga, que é um modelo de impedância, a partir das potências, a partir da potência e do fator de potência e da tensão nominal da carga. Tá? Por que a gente chama isso aqui de ligação estrela? Porque eu posso desenhar isso aqui de outro jeito. Eu prefiro desenhar desse primeiro jeito que eu mostrei para vocês, que a gente erra menos na hora de desenhar. Mas você pode desenhar isso daí desse jeito aqui, ó. Aí seria uma estrela aqui de 3 pontas, tá? Aí ficaria aqui A, B, C e neutro. Aqui vale Z, aqui vale Z, e aqui vale Z. Então, ligação estrela, ou a gente chama também de ligação Y, tá? É um jeito de representar a carga. Bom, vamos falar sobre ligação triângulo agora. Então, ligação triângulo, também ligação delta, tá? Então, o que você tem na ligação triângulo, vou desenhar aqui. Se a carga é equilibrada, eu também tenho a mesma impedância. Então, nesse caso aqui, eu vou usar Z', tá? Só para não usar a mesma carga. E aí eu tenho A, B e C. Nessa carga aqui, eu não tenho neutro, tá? Eu tenho um nó a menos aqui, diferentemente da carga ligada em estrela, tá? Ela também é uma caixa preta. Então, uma coisa importante a falar para vocês é o seguinte: se a carga em estrela não tiver um neutro acessível, ou seja, o fio do neutro não sai para fora da caixa da carga, não tem como eu saber se essa carga está ligada em estrela ou triângulo. É uma caixa preta, que eu desenhei aqui como caixa amarela. Você tem 3 terminais apenas. Se ela está ligada em estrela ou triângulo, depende do fabricante que fez a carga, tá bom? É claro que ela tem um consumo de potência que o fabricante oferece para você, ele dá essa informação. Ela tem um fator de potência típico, que o fabricante fornece essa informação também, né? Mas, a priori, o tipo de conexão da carga, se você não tiver acesso ao neutro, você vai ter uma carga com 3 terminais para ligar na tomada trifásica, que tem 3 terminais também, tá bom?
Então, ela é chamada de carga em triângulo ou delta, porque eu posso desenhar ela dessa forma aqui. Pode ser o A, o B e o C. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Posso passar o slide aqui? Eu tenho um tempinho para copiar. Estão me ouvindo ainda, gente? Ok, Vitor, obrigado. Valeu. Valeu, Beatriz. Bom, coisa importante aqui, tá? Bom, deixa eu voltar um minutinho, só falar uma coisa. Quando você tem uma carga trifásica, né, você deliberadamente mantém ela equilibrada, ou seja, você faz com que as impedâncias nas três fases da carga, né, essa impedância Z aqui e essa impedância Z' aqui, a impedância de fase da carga, que elas sejam iguais entre si, né? O Z igual a Z igual a Z, na fase A, na fase B, na fase C, a mesma coisa, Z', B', Z', Z' nas fases AB, BC e CA. Quando você tem uma carga monofásica ligada no sistema trifásico, essa carga traz desequilíbrio, né? Imagina, por exemplo, uma lâmpada na sua casa. Uma lâmpada na sua casa é como se você tivesse uma ligação de um Z entre uma fase e o neutro e não tem mais nada ligado nas fases B e C, né? Então, a carga trifásica, quando ela é construída para ser equilibrada, majoritariamente, tá? Então, você faz um motor trifásico, ele tem três impedâncias que representam as três fases dele, equilibradas. Você tem um sistema de iluminação trifásico, por exemplo, num galpão, você faz o sistema de iluminação trifásico para ter a mesma impedância nas três fases, né? Agora, quando você liga cargas monofásicas no sistema trifásico, você desequilibra esse sistema, quer dizer, você faz com que as impedâncias sejam diferentes entre o ponto A e o ponto N, ou entre o ponto A e o ponto B, ou o ponto B e o ponto C, ou o ponto A e o ponto C, né? São impedâncias diferentes. Mas isso não significa que são cargas trifásicas por natureza. Podem ser resultado da associação de uma carga monofásica com uma carga trifásica ou de cargas monofásicas, tá? Então, você tinha uma lâmpada de 100 watts ligada entre fase A e neutro, uma lâmpada de 60 ligada entre B e neutro, uma lâmpada de 40 entre o C e o neutro, você vai ter três impedâncias diferentes ligadas aqui. São três cargas monofásicas que podem ser vistas, ou seja, ser entendidas por quem te fornece a tensão aqui do lado esquerdo do desenho como uma carga trifásica desequilibrada, tá? A gente vai concentrar nosso estudo em cargas equilibradas, onde o Z é igual nas três fases aqui e o Z' é igual nas três fases aqui. Bom, a mesma coisa vale para linhas de transmissão equilibradas e sem mútuas. A gente vai considerar linhas de transmissão sem mútuas, que significa que não existe interação eletromagnética entre as correntes de uma fase, entre a corrente de uma fase e as tensões nas demais fases. O que eu quero dizer com isso? Uma linha de transmissão, ela conecta a fonte até a carga, né? Então, uma linha de transmissão trifásica possui três fios, e a gente pode representar essa fonte, desculpa, essa linha de transmissão trifásica, que conecta a fonte até a carga, por meio de uma impedância, tá? Então, aqui eu vou ter o terminal de uma fase. Peraí, deixa eu desenhar isso aqui três vezes. E aí você tem três impedâncias. Então, A, B, C, A', B', C'. A linha é equilibrada, então ela tem uma impedância da linha igual nas três fases, na fase A, na fase B e na fase C, tá?
E não existe impedância mútua, né? Eu vou mostrar a equação só como seria, né, se você tivesse o Zm que a gente vai desprezar, né? A gente está desprezando porque o M é a impedância mútua. Uma linha equilibrada com mútuas, se eu fosse escrever, né, a circulação, a queda de tensão na fase A, em virtude da circulação de corrente nas fases A, B e C, né, imagina que eu tenho A e B e C aqui, com mútuas eu teria o seguinte, a tensão na fase A em relação ao ponto de neutro aqui, esse ponto aqui eu tenho VAN, e aqui eu tenho V a linha N, né? Então, se eu for escrever a equação, eu tenho a queda de tensão VA a linha, de modo que VA a linha é igual a VAN menos V a linha N, né? Então, pessoal, não sei se tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Ok. Não, tá dando uma. Tem alguma ressonância aí no meu microfone. Não estou vendo ninguém com o microfone aberto, então não sei o que é. Então eu posso escrever VAN menos VA' N vai ser igual ao ZL vezes IA. Vou chamar de IA', prefiro. IBB', e CC', tá? Mais Z mútuo vezes IBB', mais Z mútuo vezes ICC'. A rigor, a nossa equação devia ter esses três termos, tá? Quer dizer, a corrente que circula nas fases B e C, as correntes que circulam nas fases B e C, produzem queda de tensão na fase A. A gente vai considerar que o Zm é zero, tá? Desculpa, pessoal. Então, eu vou considerar que o Zm é zero. Então, a nossa linha... Só vale zero, vale zero. Então, a nossa linha é representada só pela corrente de fase. Então, VAN menos VA'N é igual a ZL vezes IA'. Na vida real, não é assim, tá? Na vida real, a gente tem mútuas e tem outros efeitos, tá? Então, escrevendo isso aqui para as demais fases, eu vou ter VBN menos VB'N é igual a Z' vezes IBB', e VCN menos VC'N é igual a Z' vezes ICC'. Percebam que a gente diz que a linha é equilibrada porque o ZL e o ZM são iguais. Tudo bem que o ZM é zero, tá? Mas o ZL é igual aqui nas três fases. Tá bom? Então eu tenho carga, tenho linha. Eu preciso escrever a fonte, tá? Então,
Deixa eu pegar aqui a ligação estrela e a ligação triângulo para representar a fonte. Aliás, acho que vou desenhar de novo, melhor. E agora vai um conceito um pouco diferente, né? Porque eu falei que carga e linha são equilibrados, ou seja, o conceito de equilíbrio tem a ver com a impedância. Se a impedância é igual nas três fases, eu digo que a linha é equilibrada. Se a impedância é igual nas três fases, né, a NBNCN ou a BBCCA, né, eu digo que a carga é equilibrada. A fonte, a gente não diz que é equilibrada, a gente diz se a fonte é simétrica ou assimétrica. Tá? Então, na ligação estrela, eu vou ter o mesmo desenho que eu tenho para carga, só que aí eu vou ter três fontes monofásicas, né, ligadas num ponto em comum. Eu estou falando que a fonte é simétrica, tá? Significa que a fonte ela tem a mesma amplitude nas três fases e está defasada exatamente de 120 graus nas três fases. Se eu quiser considerar que a fonte é de sequência positiva, a tensão na fase B sucede a tensão na fase A 120 graus depois, e a tensão na fase C sucede a tensão na fase B 120 graus depois. Tá? Então, é o mesmo desenho aqui. Então, tem uma fonte aqui, outra fonte aqui, outra fonte aqui. Eu posso ou não ter o neutro acessível, tá? Do mesmo jeito que eu tenho com a carga. Aqui eu tenho EA, EB e EC. A minha referência das três fontes é o mais que está ali, né? Então, o ponto de neutro é o menos das fontes. Quando eu digo que a fonte é simétrica, o que eu estou falando é isso aqui, ó. EA igual a E, EB é igual a alfa ao quadrado e EC é igual a alfa vezes E. Tá? Lembrem-se que eu falei na aula passada que eu ia mostrar para vocês o que era a sequência negativa, mas a gente ia usar a sequência positiva. Isso aqui é sequência positiva, tá? Se eu quiser falar de sequência negativa, isso aqui vale alfa e ou alfa ao quadrado e alfa ao quadrado e, se for sequência negativa, tá? E a minha fonte também pode ser uma caixa preta, eu posso ter acesso ao neutro ou não. Na vida real, quando você constrói um gerador síncrono, que é uma máquina rotativa, que tem três terminais, ele tem o neutro acessível, tá? O neutro, ele garante que você consegue proteger a máquina. Uma máquina de geração custa muito caro. Então, você precisa construir mecanismos para garantir que... já explico, Eduardo. Garantir que a máquina vai funcionar bem sem nenhum defeito, tá? Então, você tem o neutro acessível. Mas, a rigor, você não precisaria se o sistema fosse equilibrado e a fonte fosse simétrica. Bom, deixa eu voltar aqui atrás e falar, explicar um pouquinho o que são as mútuas. Tentar explicar isso aqui de algum jeito para vocês. Espera aí. Bom, imagina que eu tenho aqui uma torre de transmissão. Vocês já devem ter visto uma torre com esse formato aqui, perto de estrada, quando vocês estão viajando de carro. Né? Então, são as torres treliçadas. E aí você tem aqui
normalmente, uma construção desse tipo. Esses tracinhos que eu desenhei aqui a gente chama de cadeia de isoladores. E você tem os fios posicionados aqui nas 3 fases, tá? Tudo bem? Bom, isso aqui vem de uma torre e vai embora para outra torre. A mesma coisa na fase do meio aqui e a mesma coisa na fase da ponta, né? Então, se eu tiver corrente circulando nessa fase A aqui, vamos chamar de corrente, vamos imaginar que essa seja a fase A, né? Isso aqui é o meu IA linha, está circulando por essa fase aqui. Essa corrente aqui, naturalmente, ela produz um fluxo magnético cuja densidade de fluxo, vou desenhar campo magnético que é melhor, vai. A gente sabe que corrente está associada com campo, a relação entre campo e fluxo é a permissividade do meio, a permeabilidade do meio. Ela produz um H aqui, isso tem a ver com a lei circuital de Ampère. Vocês tiveram isso em Física 3, né? Não quero assustar vocês, gente, mas provavelmente vocês tiveram isso daqui. Integral de HDL é igual a integral de JDS. Tiveram isso aqui, não tiveram? Então, se eu tenho corrente, isso aqui integral de JDS é corrente, ó. Se eu tenho corrente circulando no condutor, eu produzo campo magnético. Esse campo magnético faz surgir nesse condutor uma queda de tensão. Por quê? Porque campo magnético está relacionado com fluxo magnético. E aí eu posso escrever a força eletromotriz induzida, a Fê induzida, quem que é? É menos N dφ dt. Tá? Então eu tenho uma queda de tensão nos outros condutores devido ao campo magnético produzido pela circulação de corrente em um condutor que se traduz em fluxo. Como esse campo magnético varia no tempo, porque a corrente é senoidal, eu tenho variação de fluxo no tempo, então eu tenho força eletromotriz induzida. Tá? Então isso aqui vai ser induzida nas fases A e B. Tudo bem? Isso seria a mútua. Tá? A impedância própria, ela é dividida em parte real e parte imaginária, sendo que a parte imaginária é uma parcela indutiva, porque se eu tenho corrente circulando no condutor, esse condutor não é ideal, ele tem um diâmetro, né? Então, o fluxo que é concatenado com o condutor da própria fase também produz queda de tensão e pode ser representado por uma indutância. Então, ZL é um RL mais um JXL, tá? É esse o fenômeno que tem de mútua, tudo bem? Não é só esse fenômeno que existe em linha, tá? Como você tem uma carga elétrica armazenada no fio condutor, se a gente tirar uma foto, um instantâneo ali da linha, eu tenho cargas, né? Então eu tenho cargas que podem ser positivas ou negativas aqui. Na verdade, a gente sabe que corrente é carga negativa, mas a ausência de corrente pode ser considerada carga positiva. Então, imagina que eu tenho um conjuntão de cargas aqui. Eu tenho o solo aqui, né? Onde tem a torre aqui. Eu tenho um acoplamento eletrostático dessas cargas com o solo. Então, eu posso ter um efeito capacitivo também. Tá? E aí o modelo de linha fica mais sofisticado ainda. Tá? Bom, de todo modo, na vida profissional de vocês, vocês vão encontrar prioritariamente um ZL por fase, tá? Porque os acoplamentos mútuos em baixa tensão são menores, embora existam, mas o efeito é menor do que feito em média e alta tensão. Então, vocês vão encontrar ZL por fase. Tá? Eu só mostrei que existe mútua e pode existir até esse acoplamento capacitivo aqui, que eu vou deixar desenhado para vocês aqui, mas é como se você tivesse um capacitor ligado para a Terra, porque um dia vocês podem se deparar com isso daqui e eu não quero que vocês achem estranho isso. Tá? Então, tem fenômenos aqui, quer dizer, você descreve a linha por próprias mútuas para representar esse efeito físico aqui. Tá? A resistência elétrica é a resistência do condutor, né? Então não tem outra explicação, embora ela possa ser corrigida por influência do solo, tá? Porque o solo aqui ele não tem resistividade nula, a resistividade dele é diferente de zero, né? Ele não é
ele não é um condutor ideal. Então, essa resistência aqui, ela é afetada por essa resistividade. Mas isso também não vem ao caso aqui. Em instalações elétricas, normalmente o fabricante te dá o ZL típico em função do tipo de instalação do condutor. Se vai ser condutor em eletroduto, se vai ser condutor em canaleta, se vai ser condutor lançado diretamente no solo, e aí te fornece o ZL. Tá? É por isso que a gente concentra estudos só no ZL e os demais a gente desconsidera em baixa tensão. Tá? Então, vamos deixar isso aqui melhor, para quem for pegar esse material depois. Deixar aqui aproximadamente igual a zero. Isso aqui, porque a gente está em baixa tensão. Tudo bem? Respondi a sua pergunta? Ok. Vamos partir para frente aí. Então, ligação estrela para a fonte trifásica é essa ligação aqui. E a ligação em delta é similar com a ligação de carga, tá? O que eu queria só que vocês vissem aqui, antes de eu continuar, é que se eu fosse medir a tensão VAB, vocês concordam que ela é diferente de EA, EB e EC? Se eu fosse escrever VAB aqui, eu poderia escrever em função de EA e EB usando a lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, se eu fizer a lei de Kirchhoff das tensões, imaginar que o EA está nesse sentido e o EB está nesse sentido, o VAB vai ser EA menos EB. Não é isso? Isso aqui vai ser igual a E que multiplica 1 menos alfa ao quadrado. Certo? Tudo bem, pessoal? Lembre-se disso aqui que vai ser importante para o nosso próximo conteúdo. E agora vamos falar da ligação triângulo. Então, na ligação triângulo, eu tenho a mesma coisa que a ligação triângulo da carga, né? Então, eu vou ter três fontes, uma ligada do A para o B, uma do B para o C, uma do C para o A. Aqui eu tenho que tomar cuidado com a referência de cada uma das fontes, né? Tudo bem que também na ligação estrela eu fiz a mesma coisa, porque eu preciso garantir que o sinal de mais, ou seja, a referência de cada uma das fontes, esteja virado para cada uma das fases do sistema, né? E o sinal de menos de cada uma das fontes é onde eu ligo no neutro. Na ligação em triângulo, o sinal de mais tem que apontar sempre para uma fase, tá? E não pode repetir. Então, se isso aqui é a minha fase A, o mais está aqui. Isso aqui é a minha fase B, o mais está aqui. E isso, o mais está aqui na fase C, porque a fase A já tem um mais aqui, tá? Posso chamar isso aqui de E', não vou dar o mesmo nome do que a ligação em estrela, para não confundir vocês aí. Então, do mesmo jeito que eu fiz para a ligação estrela, eu posso escrever a relação entre EA, EB e EC, EA', EB', EC', né? Admitindo que é sequência positiva, né? Então, EA' é igual a E', EB' é igual a alfa ao quadrado E', e esse E' igual a alfa E'. Tá? Se for sequência negativa, a coisa muda de figura, que vai ficar alfa E', vai ficar alfa ao quadrado E', se for sequência negativa. Tá?
E aí, dá para a gente fazer uma brincadeira também, comparando E' EB' e EC' com VAB, VBC e VCA, né? Vamos olhar para cá, ó. Se isso daqui é o meu VAB, quanto é VAB em relação a EA', EB' e EC'? O VAB é direto o próprio EA'. Tá? Percebam que existe uma diferença entre essas duas aqui. Ó. O VAB na ligação estrela é EA menos EB, e o VAB na ligação triângulo é EA'. Tá? Isso daqui a gente chama de tensão de fase. E isso daqui são as tensões de fase, tá? Agora vamos juntar os três elementos, né? A fonte trifásica, a carga em trifásica e a linha de transmissão. Tudo bem? Então agora eu vou desenhar para vocês o sistema trifásico simétrico e equilibrado de sequência positiva na ligação estrela. Quando eu falo na ligação estrela, eu estou considerando que carga e fonte estão ligados em estrela. Para exemplificar minha vida, eu vou fazer o desenho, não vou fazer o desenho na forma da estrela, porque complica demais. Vou fazer o desenho aqui já da forma como eu fiz ali, e eu vou, a rigor aqui, desenhar os circuitos monofásicos, porque eu acho legal fazer desse jeito primeiro, e depois fazer os comentários a respeito disso. Deixa eu só pensar como é que eu vou fazer aqui, já sei. Então eu falei para vocês, no começo da aula, e na aula passada também, que os circuitos polifásicos, na verdade, são uma ligação conveniente de circuitos monofásicos, né? E eu vou mostrar para vocês por que é conveniente hoje, né? Então imagina que eu tenho uma fonte trifásica, essa fase aqui seria a minha fase preta, vou roubar aqui um círculo que é melhor. Então eu tenho uma fonte, vou chamar esse circuito de circuito da fase A, conectei a esse circuito um condutor que vai ser a minha linha de transmissão. A gente chama de linha de transmissão para todos os condutores que conectam fonte à carga, tá? Então pode ser um cabo de 2,5 milímetros quadrados que tem na casa de vocês. A gente usa a rigor esse nome, mas você pode chamar também de ramal de distribuição, e outros nomes aí que você pode utilizar, tá? Mas normalmente linha de transmissão. Aqui linha de transmissão na cabeça de vocês é aquela torre metálica, que é de alta tensão, que corre aí as regiões do país, levando energia das usinas geradoras até os centros de consumo. Tá? Mas não é só isso. Então, eu tenho aqui o Z da linha, tenho aqui o Z da carga, que eu chamo de Z, né? Só que isso aqui é um circuito,
né? Só que eu tenho 3 circuitos monofásicos para compor o circuito trifásico. Então, eu fiz a fase verde, vou fazer a fase preta. Aliás, fiz o contrário. Fiz a preta, vou fazer a verde. E eu estou fazendo esse desenho aqui de forma proposital, vocês já vão saber por quê. Então, são 3 circuitos monofásicos que eu estou desenhando primeiro. Não tem ligação nenhuma entre esses circuitos monofásicos. Vou chamar isso aqui de circuito B. É um circuito muito parecido com o circuito A. A única diferença é que eu tenho a tensão na fase A é o EA, a tensão na fase B é o EB. Então, aqui é EA, aqui é EB. E a relação entre os dois, em sendo o circuito de sequência positiva, é que o EB está atrasado o EA de 120 graus. Tudo bem? E vamos desenhar a terceira fase, a fase vermelha. Vai ser a minha fase C. O EC está atrasado do B de 120 graus, ou adiantado do A de 120, ou atrasado do A de 240. Né? Dá no mesmo, que a gente viu a aula passada isso. E agora, pessoal, quero que vocês prestem um pouco de atenção aqui. Acabei desenhando azul, né? Ou não, mistura de azul e preto na fase A. Acho que estou ficando meio daltônico aqui. Bom, fase A ficou azul, então, vai. Bom que A é azul. Deixa eu escrever aqui em azul. É. Acho que o resto é tudo azul, então. Exceto isso aqui. Então, se eu olhar para esses 3 circuitos, eu vou ter uma corrente na fase A, que é o IA', uma corrente na fase B, que é o IBB', e uma corrente na fase C, que é o ICC'. São essas 3 correntes aqui. E aí, pessoal, pergunto para vocês, podem responder no chat, aproveitem e respondam aí, até para contabilizar a presença. Qual que é a defasagem entre as correntes A', IBB' e ICC'? Vamos lá, podem responder aí no chat para mim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Se eu tenho EA
igual aí. Quer dizer, tem um módulo e uma fase ali. O EB está defasado de 120 graus. E o EC está defasado de 240 graus em relação ao EA. Dado que o circuito é igual nas três fases, o que vocês acham que acontece com a corrente IA', IBB' e CC'? E aí, pessoal? Fica defasado igual, Gabriel, exatamente. Então eu vou ter, se eu chamar de IA', e BB' e CC', se eu disser que o IA' vale corrente que circula pela linha, quanto vale BB'? Alfa ao quadrado e linha, e o ICC' vale alfa e linha. Por quê? Porque os circuitos são exatamente iguais. Se eu defaso a tensão, eu tenho que defasar a corrente do mesmo tanto. Tudo bem? Aí eu vou fazer uma pergunta. Quanto é a soma das correntes? IA' mais IBB' mais ICC'? Quanto é, pessoal? Vamos lá, pessoal, sem medo de errar aí. Quanto dá IA' mais IBB' mais ICC'? Isso, Eduardo, dá zero. Olha que legal. Dá nula. Perfeito, gente. Se a soma das três correntes dá zero, olha que coisa legal que eu posso fazer aqui. Vamos lá, posso ligar esses três pontos no mesmo ponto? Esses três caras aqui. Quando eu posso, porque são três circuitos independentes. Então, se eu ligo no mesmo ponto, eu não tenho diferença de potencial entre eles e, portanto, não afeta o funcionamento do meu circuito. Se eu ligar os três circuitos nesse mesmo ponto aqui, acontece exatamente a mesma coisa. Eu posso ligar porque é um ponto igual nos três circuitos, mas eu não estou abrindo o circuito no meio e ligando uma coisa no meio, né? E se a soma das três correntes é zero, essas três correntes entrando nessa superfície fechada amarela, ou as três correntes saindo dessa superfície fechada amarela, a soma dá zero, não é isso? Então, quanto retorna de corrente de uma superfície amarela para outra? Vamos lá, pessoal. A soma dessa corrente aqui, dessa corrente aqui, com essa corrente aqui, com essa corrente aqui é zero. A soma dessa corrente aqui, que é a mesma, com essa corrente aqui, com essa corrente aqui, é zero. Ou seja, as correntes, essas três correntes saindo da superfície amarela, a soma dá zero. Essas três correntes entrando na zona amarela, zero ainda. Beleza, Eduarda? Eu preciso ter esses três fios aqui de baixo, então? Ótimo. É por isso que o trifásico custa mais barato. Se eu tivesse três circuitos monofásicos para ligar fonte até carga, eu precisaria usar seis fios condutores para levar cada um dos circuitos monofásicos. Mas o circuito trifásico eu consigo levar a mesma potência para a mesma carga usando só três fios. É por isso que ele é mais barato. Tá? Então, isso aqui é equivalente a desenhar o circuito. Eu vou desenhar no próximo slide aqui. Dessa maneira aqui, ó.
Então é a mesma coisa que desenhar o circuito dessa maneira. Quer dizer, eu estou reduzindo a quantidade de condutores e, portanto, eu estou tornando o meu sistema mais econômico. Tá? Deixa eu afastar um pouco algumas coisas aqui, para esse circuito ficar melhor de entender. Que é importante para vocês. Vamos lá. E a linha, e bebelinha são as correntes que circulam pela linha, tá? Se eu liguei os três terminais menos da fonte no mesmo ponto, a gente já sabe que esse nome aqui, isso aqui chama N, né? Na carga, eu vou chamar de N', e eles não estão ligados. Só que, dado que o sistema é simétrico e a carga e a linha de transmissão são equilibradas, essa tensão aqui, ó, eu vou chamar de Vn', isso aqui é igual a zero, porque é simétrico e equilibrado. Você só pode falar isso nessa condição. Quando você monta sistemas trifásicos, você monta para que eles sejam simétricos e equilibrados. Então é só um alerta para vocês aqui, se um dia vocês forem trabalhar e se depararem com sistemas trifásicos desequilibrados, isso aqui não vale, tá bom? Então é lembrar disso, que isso é importante. Bom, aí, se eu olhar só para o aspecto aqui da fonte, eu teria uma corrente que eu vou chamar de. Eu vou criar nomes aqui, embora as correntes sejam iguais, porque isso aqui é importante para o entendimento dos circuitos trifásicos. Então, eu tenho a corrente nos três elementos de fonte aqui. Corrente na fase A, corrente na fase B e corrente na fase C. Tá? Então, isso aqui é o INC, aqui é o INB, esse aqui é o INA, e aqui na carga a mesma coisa. Eu vou ter corrente indo do ponto A para o ponto de neutro, do ponto B para o ponto de neutro, e do ponto C para o ponto de neutro. Na cabeça de vocês, alguns estão se perguntando, pô, mas essa corrente é igual a corrente que circula pela linha. Sim, é igual. É uma das conclusões que a gente vai chegar hoje. Mas eu quero manter isso aqui dessa maneira, porque na ligação triângulo vai ser diferente. Então, isso aqui é IC', N', isso aqui vai ser IB', N', isso aqui vai ser IA', N'. Eu chamei isso aqui de corrente de linha, e eu chamei isso aqui de E. Tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal. Dá para olhar nesse próprio desenho que a corrente que circula por esse elemento monofásico, que é a tensão da fonte na fase A, é igual à corrente que circula pela linha na fase A', que é igual à corrente que circula pelo elemento monofásico na carga, que é o elemento Z, do A' para o N', certo? Mas, se eu olhar para os terminais da minha fonte, e a minha fonte for uma caixa preta, o que eu conheço é VAB, VBC e VCA. A mesma coisa vale na minha carga. Conheço
B'B', VB', C' e VC', A'. Tudo bem? E é óbvio que existe uma relação entre esses três elementos aqui, e as tensões na fonte e as tensões na carga, tá? O circuito ele é simétrico e equilibrado, então as tensões na fonte estão defasadas 120 graus entre si, as correntes na linha estão defasadas 120 graus entre si, e, portanto, as tensões na carga estão defasadas de 120 graus entre si. E eu consigo escrever VAB, VBC e VCA usando a lei de Kirchhoff. Então, quem que é VAB? VAB vai ser EA menos EB. Quem que vai ser VBC? EB menos EC. Quem que é o VCA? EC menos EA. Eu consigo escrever dessa maneira, né? A mesma coisa vale para a carga. Eu consigo escrever VA', B' como a queda de tensão VA', N' menos VB', N'. VB', C', eu consigo escrever como VB', N' menos VC', N'. E VC', A' vai ser o VC', N' menos VA', N'. Depois eu escrevo tudo isso daí, tá? Agora percebam uma coisa. Existe uma diferença no conceito, né? Quer dizer, a tensão no elemento monofásico, seja carga, seja fonte, essa tensão é chamada tensão de fase, tá bom? No elemento monofásico a gente chama de tensão de fase. Quando a tensão está em dois, ela é obtida em dois terminais da linha, seja terminal de fonte ou terminal de carga, se essa queda de tensão entre dois terminais de linha, a gente chama de tensão de linha, tá? Então, VAB, VBC, VCA e VA', VB', VC', VA', B', VB', C', VC', A' são tensões de linha. Vamos estender esse conceito para a corrente. Quando a corrente circula pela linha, a gente chama de corrente de linha. Então, IA', e BB' e CC' são correntes de linha. Tá? Corrente de fase é aquela que circula pelo elemento monofásico de fonte ou de carga. Então, INA, INB, INC, A', N', IB', N' e C', N' são correntes de fase. É claro que as correntes de fase aqui são iguais às correntes de linha, né? Vou chamar isso aqui de I de fase. A gente sabe que o I de fase é igual a I de linha, né? Vou chamar aí de fase linha, que é na carga aqui, né? A gente sabe que é igual. Mas a tensão de linha não é igual à tensão de fase, ela é diferente, tá? Então, qual é o conceito que vocês precisam aprender que vocês se confundem? É o conceito de grandezas de fase e grandezas de linha. Então, eu vou colocar esse conceito aqui no próximo slide. São tensões entre os terminais do elemento monofásico que compõe a fonte trifásica ou a carga e são as correntes que circulam, que atravessam o elemento monofásico que compõe a fonte trifásica ou a carga trifásica. Tá? Então, as grandezas de fase estão relacionadas com o elemento monofásico, que normalmente você não conhece. Você não sabe.
o fabricante te fornece um motor, ele pode até falar que ele está ligado em delta, mas você não tem informação lá dentro ligado em triângulo, ligado em estrela, você não tem informação lá dentro, a menos que você desmonte o motor. Tá? O que a gente conhece tipicamente são as grandezas de linha. Mas vamos lá, grandezas de fase, então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, são EA, EB, EC, isso aqui é igual a VAN, a tensão entre o terminal A e o terminal N, VBN, VCN, isso aqui é igual a E, igual a alfa ao quadrado, VAN, igual a alfa, VAN. Tá? Dado que VAN é igual a E. Isso na fonte. E na carga, eu vou ter VA', N', que é igual a EA', N' vezes Z, VB', N', que é igual a IB', N' vezes Z, VC', N', que é igual a IC', N' vezes Z. Aí eu tenho INA é igual a E de fase, INB é igual a alfa ao quadrado I de fase, e INC é igual a alfa I de fase. E, e a linha N' é igual a I de fase, linha. Mas isso aqui é igual a I de fase. IB', N' é alfa ao quadrado I de fase. E C', N' é alfa I de fase. E aí daqui eu posso vir para cá. E aí eu sei que isso aqui é alfa ao quadrado e a linha N'. Isso aqui é igual a alfa e a linha N'. Tudo bem? Isso aqui são as grandezas de fase do circuito. Tá? Posso passar para frente? As grandezas de linha são tensões entre terminais da linha, exceto o neutro, na fonte ou na carga. E são as correntes que atravessam os elementos monofásicos da linha. Então, pessoal, se a gente pegar aquele desenho,
As tensões de linha são VAB, VBC, VCA, VA', VA', B', VB', C', VC', A', e IA', e BB', e CC'. Tá? Essas são as grandezas de linha, que normalmente são as únicas que a gente conhece. Tá? Internamente a gente não sabe como é que a carga está ligada, não sabe como é que a fonte está ligada, então o que a gente conhece, na verdade, são as grandezas de linha. É claro que existe uma relação entre grandezas de linha e grandezas de fase, e essa relação, inclusive, depende do tipo de ligação. Tá? Mas vamos escrever essa para as grandezas, primeiro para a ligação estrela, depois a gente faz para a ligação triângulo. Então, eu tenho VAB, VBC e VCA. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Isso aqui, vou chamar de V de fase isso aqui, pessoal. Eu prefiro V de fase aqui. Aqui é V de fase linha. Então, isso aqui é igual a alfa ao quadrado V de fase linha, alfa V de fase. Isso aqui vai ser igual a alfa ao quadrado V de fase. Isso aqui vai ser igual a alfa V de fase. Tá? Então, é só para relacionar depois V de fase com V de linha. Tá? Então, eu chamei o VAN de V de fase e o VA'N' de V de fase linha. O resto, não mudei mais nada. Tá? Então, o VAB quem que vai ser? Vai ser EA menos EB. O VBC quem que vai ser? EB menos EC. Isso aqui vai ser, o VCA vai ser EC menos EA. Se eu colocar o V de fase em evidência, vai ser V de fase vezes 1 menos alfa ao quadrado. Isso aqui vai ser V de fase vezes alfa ao quadrado menos alfa. Isso aqui vai ser V de fase vezes alfa menos 1. Eu posso reescrever esses dois de baixo aqui, colocando alfa ao quadrado no primeiro em evidência, alfa ao quadrado V de fase, e aí eu vou ter 1 aqui, né, porque é o alfa ao quadrado, o alfa vai ficar 1 sobre alfa igual a alfa ao quadrado. E se eu colocar o alfa em evidência aqui, dá no mesmo, a alfa V de fase, 1 menos alfa ao quadrado. Olha que legal. Eu mantive V de fase, alfa ao quadrado V de fase, alfa V de fase. E esse termo aqui, ó, 1 menos alfa ao quadrado, multiplica todo mundo. Tá vendo? Quanto vale 1 menos alfa ao quadrado? A gente viu isso aqui na aula passada. 1 menos alfa ao quadrado vale raiz de 3 com fase 30 graus. Tá? Então, se VAB é V de linha, eu posso dizer que isso aqui é igual a V de linha, que é igual a V de fase vezes raiz de 3 com fase 30 graus. Isso aqui vai ser alfa ao quadrado, V de fase, vezes raiz de 3 com fase 30 graus, que é igual a alfa ao quadrado, V de linha. Isso aqui vai ser alfa, V de fase, raiz de 3 com fase 30 graus, que é igual a alfa, V de linha. Tudo bem?
Existe uma relação, então, entre V de fase e V de linha na ligação estrela. A tensão de fase e a tensão de linha estão relacionadas por um número complexo que tem módulo raiz de 3 e fase a 30 graus. Aí, se todo mundo pegar a calculadora aí ou escrever no próprio computador que está assistindo a aula, quanto vale 127 vezes raiz de 3, dá quanto aí? Faz a conta para mim e escreve no chat quanto dá 127 vezes raiz de 3. Isso aí, pessoal, dá 220. Gozado, né? Na casa de vocês, vocês têm tomada 127 volts e chuveiro 220. Olha que bacana. Então, se você olhar para esse desenho, para esse desenho aqui, ó, a sua tomada está ligada entre fase e neutro. Vai um fio da fase e um fio do neutro para a sua tomada. O seu chuveiro vai de duas fases aqui, ó. Vai da fase A e da fase B. Por isso que a gente fala que ligação dentro de casa é bifásica. Tá? Você tem a fase A e a fase B que alimentam as cargas em 220, a fase A e o neutro, ou a fase B e o neutro, que alimentam as cargas de 127 volts. Tá bom? É por isso que a sua casa é 127 com 220. Na verdade, você tem a saída de duas fases de um transformador que está no poste que tem essa ligação em estrela. Mas a gente vai mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Bom, aí as tensões de linha na carga vão dar a mesma coisa, né? É só trocar os superescritos por linha, né? Ficar V A' B', VB', C', VC', A'. Vai ficar esse cara aqui, né? Era o VAN e esse aqui o VBN e esse aqui o VCN. Então, na tensão de linha, na carga, vai ficar VA', N', VB', N', VC', N', mas dá exatamente no mesmo. E as correntes, vocês já viram isso aí no desenho, que a linha é igual a INA, que é igual a I, a linha, N', que é igual a corrente de linha, que é igual a corrente de fase, que é igual a corrente de fase linha. E BB' é igual a INB, que é igual a I, B', N', que é igual a I de linha, aí, alfa ao quadrado I de linha, que é igual a alfa ao quadrado I de fase, que é igual a alfa ao quadrado I de fase linha. E CC' vai ser igual a I NC, que é igual a I C', N', que é igual a alfa I de linha, que é igual a alfa I de fase, que é igual a alfa I de fase linha, onde I de fase linha vai ser o VA' dividido pelo Z da carga. Né? Então, na ligação estrela, tensão de fase e tensão de linha, você precisa utilizar o raio de 3 com fase 30, mais corrente de fase é igual a corrente de linha. Essa é a conclusão em sistemas trifásicos simétricos na ligação estrela. Tá? Então, I de fase igual a I de linha. Se eu pegar só o módulo de I de fase é igual ao módulo de I de linha. E V de linha
é igual a raiz de 3 com fase 30 vezes V de fase. Se eu pegar só o módulo, raiz de 3, desculpa, módulo de VL é raiz de 3 vezes módulo de VF, tá? São essas duas conclusões importantes aí para sistemas trifásicos na ligação, simétricos equilibrados na ligação em estrela. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Percebam que eu estou resolvendo o circuito monofásico equivalente, né? Quer dizer, olha só, se eu conseguir resolver o circuito da fase A, sabendo que a tensão Vn' N é zero, eu só preciso escrever a equação do circuito da fase A, né? Porque usando a lei de Kirchhoff das tensões, ou usando aqui simplesmente a lei de Ohm, eu consigo escrever que EA é igual a ZL vezes IL mais Z vezes IL, né? Então, basta eu resolver o circuito da fase A que eu consigo entender o que acontece com as fases B e C. O que acontece com as fases B e C? Tudo na fase B vai estar girado de 120 graus, exceto, obviamente, as impedâncias, né? Isso não acontece. E o que vai acontecer na fase C? Tudo vai estar atrasado de 120 graus na fase B e tudo vai estar adiantado de 120 graus na fase C, né? Então, né, a solução desse circuito pode ser feita a partir do circuito da fase A apenas. Porque o circuito, os circuitos das fases B e C terão suas grandezas, na verdade, seus sinais, né? De tensões e correntes defasados de alfa ao quadrado e alfa com relação à fase A. É isso que vai acontecer, né? Portanto, qual que vai ser a solução? Vamos lá, EA é igual a ZL vezes IA a linha mais Z vezes I a linha N linha mais Vn linha N. Essa é a equação que descreve o comportamento do circuito, né? Dado que o circuito é simétrico e equilibrado, esse cara aqui vale zero, isso aqui vale tensão de fase, deixa eu medir. Isso aqui eu posso chamar de IL ou IF, que tanto faz. Vou chamar de IL os dois. Então, dado que eu conheço o E, né,
o IL vai ser igual a E dividido por ZL mais E. Só isso para fazer, tá? Todas as demais grandezas decorrem disso. Quanto é a corrente de linha na fase B? É alfa ao quadrado vezes IL, que você calculou. Quanto é a corrente de linha na fase C? Alfa vezes IL. Quanto é a tensão? Quanto é o, por exemplo, né, quanto é o V a linha N linha? Vai ser o IL vezes Z, né? Isso aqui é tensão de fase na carga. Quanto é a queda de tensão na linha? Delta, não, vamos chamar de V a linha, vai? V a linha. Vai ser Z' vezes IL. Isso aqui é queda de tensão na linha. Se eu quiser calcular, por exemplo, perdas na fase A da linha, né? Por exemplo, quanto vale o S a linha? Vale a linha vezes corrente de linha complexo conjugado. Isso aqui é potência aparente na fase A da linha. E por aí vai. Tudo bem? Então, eu estou resolvendo o circuito monofásico. Né? A única coisa é que eu conheço o nome das coisas aqui. Então, eu sei que A é a tensão de fase. Né? Isso aqui é o VAN, né? A tensão de fase na fase A da carga. Eu sei que o I' é igual a corrente de fase. Né? Aí eu consigo calcular o I' nesse meu circuito monofásico, que é dividir a tensão de alimentação do circuito pela impedância total do circuito, que é o Z da linha mais o Z da carga. Se eu quiser calcular a tensão no elemento monofásico de carga, ou seja, a tensão de fase na carga, basta multiplicar a corrente que circula pela carga, que é o I de fase, vezes o I, vezes o Z, né, sendo que L é igual ao I de fase. Consigo fazer isso para as demais fases, se eu quiser, para as fases B e C, e por aí vai. Quer dizer, eu preciso resolver só um circuito monofásico. Então, embora eu esteja com um circuito trifásico, dado que ele é simétrico e equilibrado, basta eu equacionar esse circuito, a fase A desse circuito, que as demais fases são idênticas, só estão defasadas no tempo, no caso da fase B de menos 120 graus, no caso da fase C de mais 120 graus. Tá? Dúvidas, pessoal? Então, eu vou começar aqui a desenhar só a ligação triângulo, tá? E depois a gente finaliza isso na aula que vem, tá? Vou desenhar do mesmo jeito que eu fiz a ligação em estrela, tá? Então, imagina que eu tenha o circuito azul,
Então, eu vou desenhar 3 círculos monofásicos de novo, um para cada fase. Pessoal, vamos olhar para isso daqui. Aqui eu tenho 3 circuitos. Eu vou ter... Aqui é um pouco diferente, né, do circuito de ligação estrela. E eu vou fazer uma coisa aqui para simplificar a nossa vida. Eu vou tirar primeiro, vou tirar os Z de linha, depois eu desenho, senão isso aqui vai confundir a vida de vocês. Tá? Pelo menos para exemplificar, talvez seja melhor manter assim inicialmente. Depois eu ponho as impedâncias. Bom, pessoal, então vamos olhar para esse circuito aqui. Depois eu vou fazer o mesmo desenho, como eu fiz também no circuito trifásico com ligação estrela.
E vamos fazer o seguinte, vamos partir da mesma premissa, né? Eu posso ligar esses dois pontos do meu circuito aqui. Por que eu posso ligar esses dois? Eu posso ligar porque ligar circuitos no mesmo ponto sem criar diferença de potencial, eu não estou trocando energia com o circuito. Eu simplesmente estou colocando aquele ponto na mesma referência do anterior. Não tem equação elétrica que descreva que descreva a troca de energia por meio de elemento pontual. Então, eu posso fazer essa ligação. Isso significa que, a priori, eu posso também, eu liguei o verde e o azul, eu posso ligar o verde e o vermelho. Quer dizer, eu estou ligando o verde com o azul, o verde com o vermelho, né? E não estou fechando malha nenhuma. O problema pode acontecer se eu ligar o vermelho com o azul nesse momento, porque aí eu fecho uma malha, que é a malha que circula por aqui. Mas, quanto vale EA mais EB mais EC? Vamos lá, pessoal. Quanto vale isso daqui? Falei que o sistema trifásico ele é simétrico. Então, quanto vale A mais EB mais EC? Isso aqui vale E, isso aqui vale alfa ao quadrado vezes E, vale alfa vezes E, certo? Então, quanto vale EA mais EB mais EC? Zero também, exatamente. Então, se essa tensão verde mais a tensão vermelha mais a tensão azul é igual a zero, quanto vale essa tensãozinha aqui? Essa diferença de potencial? Se eu liguei esses dois aqui, ou seja, a diferença de potencial nesse ponto amarelo é zero, né? Porque eu liguei os dois. Ou seja, aqui tem 0 volts. Liguei esses dois amarelos aqui, aqui tem 0 volts. Se A mais B mais C é igual a zero, quanto vale a tensão aqui? Vale 0 volts. Portanto, eu também posso ligar isso daqui. Tá? Se eu tenho fios ideais ligando os três circuitos, por isso que eu tirei a impedância nesse momento, né? O que acontece é que eu tenho um Z aqui igual a esse Z aqui. Por isso que eu poderia fazer do mesmo jeito, mas se eu desenhar desse jeito, confunde demais vocês. Então, se eu posso ligar esses três pontos aqui, o fio é ideal, significa que eu posso ligar esses dois pontos aqui, esses dois pontos aqui, esses dois pontos aqui. Fazendo, então, um circuito na ligação triângulo, tá? E usando ainda apenas três condutores. Por quê? Porque se eu liguei esse ponto nesse, esse ponto nesse, esse ponto nesse, eu não preciso mais de dois fios levando a energia entre circuitos, né? Eu não preciso do vermelho e do verde aqui, do azul e do vermelho aqui, do verde e do azul aqui. Na verdade, eu preciso de um fio aqui ligando a ANC a linha N', C'. Preciso de um fio ligando o BNA no B', N', e depois eu preciso de um terceiro fio ligando o C no NB e o C' no N', B'. Tá? E aí, para finalizar a aula de hoje, vamos só copiar isso daí. O que eu vou precisar?
Então, eu posso ligar o circuito trifásico desse jeito, e aí algumas coisas começam a mudar de figura, né? Quer dizer, vamos só colocar aqui as mesmas grandezas que eu usei na ligação estrela. Então, VAB, VBC, VCA. Vamos imaginar que eu tenho agora impedâncias que representam os condutores, as três fases. Então, eu tenho aqui Z da linha nas fases A, B e C. Eu vou ter correntes de linha nas fases A, B e C da minha linha. Que são, quer dizer, são equivalentes, né, às correntes de linha na ligação estrela, porque elas estão circulando pela linha. Mas já dá para perceber que as correntes que circulam nos elementos monofásicos de fonte, que eu vou chamar aqui de INA para A, peraí, não, vou chamar de B, vai melhor. E do B para o A. E do C para o B. E aqui, e do A para o C. Essas correntes de fase são diferentes das correntes de linha. Estou terminando, tá, gente? Só para colocar os valores todos aqui. E a mesma coisa aqui. Eu tenho corrente e a linha C', e C', B', e B', A'. E essas grandezas são diferentes das grandezas de linha. Tá? Já nas tensões, a gente pode ver que o VAB é o próprio EA, ou seja, a tensão de linha é igual à tensão do elemento monofásico. Tá? Então, as tensões de linha são iguais às tensões de fase. Bom, pessoal, por hoje é só. Se vocês quiserem fazer o exercício, se vocês precisariam ver um vídeo sobre potência e circuitos trifásicos. Então, eu acho que seria melhor vocês esperarem para começar, embora ele já esteja disponível ali, para que vocês tenham o conteúdo completo de circuitos trifásicos antes de fazer o exercício. Tá bom? Dúvidas, pessoal?